Rente pergunta se ele está sozinho, comentando que aquele pântano não é um lugar para uma pessoa normal, o que faz o homem questionar se Rente também não é uma pessoa normal. Nisso o rapaz explica que chegou naquele local usando um amuleto místico que anula todo efeito de veneno, um pote com água benta para afastar o Tarrasque e um mapa muito preciso, e decidem começar a colher as flores. Então o rapaz informa que quer as flores para sua mestra, pois ela precisa do remédio que só é feito com aquela flor. Nisso Rente deseja melhoras para a mestra do rapaz, que fica feliz informando que o encontro deles é muito benéfico, pois já tinha um tempo que ele estava procurando por alguém capaz de colher essas flores para sua mestra de forma mais regular, e pergunta quem é aventureiro. Então Rente se apresenta dizendo ser um aventureiro da classe bronze, o que acaba impressionando o rapaz, que diz não se importar e vai preparar as coisas para contratar o serviço de Rente assim que voltar para casa. Mas antes de se despedir se apresenta como Isaac Hart, informando que apresentará a sua mestra quando tudo estiver preparado. Após isso Rente sai do pântano, deixando o cocheiro surpreso, já que é muito raro algum aventureiro sair daquele lugar sem um arranhão. E Rente brinca dizendo que na realidade ele é um aventureiro de classe Mithril disfarçado, que faz o cocheiro dar uma boa risada, afirmando que lhe dará um desconto se o contratar novamente. Então Rente chega na guilda pedindo a Sheila para que leve a bolsa para o destrinchador de monstros. Ao ver o tamanho da bolsa, Sheila fica em choque quando ia perguntar se ele derrotou mesmo um Tarrasque. Rente manda fazer silêncio para os outros não escutarem, já que isso criaria um certo alvoroço no lugar. Nisso eles vão até o destrinchador, enquanto Rente narra que nesse mundo tanto pedras mágicas quanto corpos de monstros são valiosos e podem ser usados para muitas coisas. Apesar dele ter aprendido a fazer o básico, ainda paga um especialista para coisas que ele não consegue fazer sozinho. Ao chegarem lá, Sheila chama Dario, informando que eles têm um Tarrasque para ser destrinchado. Então ele prepara o local, mandando Rente abrir a mochila. Ao liberar a criatura, Dario fica impressionado ao ver que está em muito bom estado, quase intocado. E isso é extremamente raro, já que o jeito comum de enfrentar um Tarrasque é mantendo distância e ir o enfraquecendo aos poucos, o que sempre danifica a criatura. Então questiona se Rente não teria o matado com apenas um golpe. Rente afirma dizendo que não tinha tempo para ficar dando vários golpes. O destrinchador fica empolgado, pois há muito tempo não vê um Tarrasque em tão boa qualidade, e informa que Rente ganhará um bom dinheiro com aquilo. Ao saírem já é noite e Rente agradece a sua amiga por ter ficado com ele até tão tarde. Ela fica feliz e o elogia por ter ficado muito mais forte, mencionando seu feito ao derrotar o Tarrasque sozinho, e afirma que agora ele já deve estar no nível de um aventureiro classe prata. Rente fica pensativo ao ouvir essas palavras, se lembrando de seus feitos até o momento, achando muito estranho que tenha ficado mais forte, e se recorda de Isaac, que não parecia um aventureiro, mas com certeza está na classe prata ou ouro, e pensa que a única coisa que fez esse tempo todo foi tirar proveito de seu corpo de morto-vivo, questionando se caso ele volte a ser humano voltará a ter a força que tinha antes, sendo um aventureiro que passou a vida toda na classe bronze, e se questiona se ainda poderia almejar chegar na classe Mithril se voltasse a ser humano. No dia seguinte ele vai até o orfanato e o ferro da porta quebra novamente quando ele tenta usar e acaba colando novamente com gosma de slime. Nisso Alice o encontra na porta e eles entram para falar sobre o trabalho. Rente entrega as flores, deixando todos impressionados pelo quão bem preservadas elas estão. Rente fica surpreso com a afirmação e pergunta se os aventureiros que vão ao pântano não são de nível alto. O rapaz confirma, mas diz que mesmo sendo de nível alto não há tempo para colher com calma quando se pode ser atacado por um Tarrasque a qualquer momento. Os rapazes se apresentam como um curandeiro e um herbonista, dizendo que com aquela flor poderá fazer um bom remédio para curar a malacumula, e lamenta não ter mais daquela flor para tratar outras pessoas doentes. Então Rente tira do bolso um saco cheio de flores sangue de dragão, dando a eles de presente. Os rapazes ficam impressionados que ele tenha tantas, perguntando se ele vai mesmo dar aquilo de graça, sendo que poderia vender por um bom dinheiro. Mas Rente não se importa, ficando feliz por ajudar as pessoas. Então os rapazes agradecem pela caridade e, apesar de não poderem pagar, oferecem seus serviços a Rente se um dia ele precisar. Ao fim da conversa, Alice agradece Rente por ter feito o trabalho, voltando a explicar que ela mesma teria se tornado uma aventureira e do caso ninguém aparecesse. Rente então pergunta se ela desistiu, mas agora está ainda mais motivada para se tornar uma aventureira forte que nem ele, que ajuda as pessoas sem se importar com a dificuldade, e pergunta se pode fazer algo pelo rapaz, notando que ele é forte e nunca deve precisar de ajuda. Mas Rente lhe diz que mesmo sendo forte existem momentos em que ele também precisa de ajuda, e quando isso acontecer também procurará a garota, o que a deixa feliz em saber disso. Nisso Edel aparece numa conversa rápida. Rente entende e diz à garota para não se preocupar mais com os monstros pequenos no porão, porque agora Edel colocou seus capangas para protegerem a área. Ela agradece Rente e pergunta se também vai conseguir domar monstros quando se tornar uma aventureira. Então Rente diz à garota que se ela quer mesmo ser uma aventureira deveria começar logo a
a ver as aulas na guilda, pois eles ensinam o básico para os iniciantes e recomenda que a garota faça aulas de magia também por possuir mana, o que seria de grande ajuda numa aventura. Mas a garota fica relutando, lembrando que aulas de espada já são muito caras e as de magia são mais caras ainda e ela não tem um centavo. Nisso Rente lembra de sua amiga e diz à garota que conhece uma maga sem nada melhor para fazer que pode treiná-la. Mas a garota fica brava porque não quer receber isso de graça, então Rente propõe um acordo. Ele empresta o dinheiro sem juros para que ela pague seus estudos e quando começar a trabalhar devolverá o empréstimo a Rente. Ela se anima com a proposta e eles selam o acordo. Mais tarde na casa de Lorraine ela diz não se importar em ensinar a garota, ressaltando as palavras que Rente usou sobre ela não ter nada melhor para fazer. E o manda ter mais cuidado com suas palavras, pois não sabe como uma garota se sente quando ele fala assim. Então Rente se desculpa dizendo ter pouco contato com garotas jovens, mas Lorraine comenta que ele tem sim contato com uma garota jovem, o que deixa Rente pensativo tentando adivinhar quem poderia ser, fazendo Lorraine ficar brava conjurando um feitiço muito poderoso ameaçando jogar em Rente para ver o quanto seu corpo morto-vivo aguenta. Rente fica desesperado começando a dizer que ela é muito jovem e começa a fazer diversos elogios poéticos sobre a aparência e jovialidade da garota. Lorraine continua brava perguntando se ele aprendeu a falar assim cortejando outras garotas, mas quando Rente diz apenas ter falado o que estava pensando a garota fica corada. Então ela tenta mudar de assunto perguntando se ele vai comer mais, mostrando mais tarde ter ficado sem jeito quando ele falou o que realmente achava dela. No dia seguinte Rente vai à guilda e Sheila recebe dizendo ter uma mensagem urgente para ele. Ao entrarem numa sala separada ela lhe pergunta se conhece alguém da família Latour. Porém Rente afirma nunca ter ouvido esse nome e Sheila lhe mostra uma solicitação de trabalho que pede especificamente por Rente. Ao olhar a carta Rente nota que foi enviada por Isaac e Sheila fica surpresa vendo que ele os conhece realmente, mas Rente explica que provavelmente Isaac é apenas um funcionário dessa família, estando surpreso por não conhecer os Latour, sendo que ele achava conhecer tudo na cidade de Malto. Sheila então conta que apesar da família não ser de nobres eles possuem uma grande influência em Malto, a tal ponto que mesmo o mestre de guilda de cada geração é ensinado a ter cuidado para não ofender a família Latour, e afirma que Rente não pode recusar um pedido direto dos Latour, ficando preocupada com o rapaz e o perigo que ele pode enfrentar. De volta no orfanato, o curandeiro está informando a sacerdotisa que ela possui malacumula. Ao saber disso a irmã diz que vai informar a igreja para que mandem outra sacerdotisa, mas o curandeiro lhe dá uma caixinha com pílulas feitas a partir da flor sangue de dragão, a mandando tomar uma por dia. Assim sua doença será dissolvida e ela ficará boa em poucos dias. Ao ver isso a sacerdotisa diz não ter dinheiro para pagar pelo remédio, mas Alice abraça chorando pedindo para que aceite o remédio sem se preocupar com o dinheiro. Então os rapazes contam que um aventureiro de classe bronze aceitou colher a flor pelo pagamento de uma moeda de bronze, e a sacerdotisa se recorda de Rente tendo certeza que foi ele quem colheu. Nisso Rente já está a caminho da casa dos Latour e quando chega lá pede informações ao guarda no portão sobre o Sr. Isaac, que o rapaz afirma estar em casa. Rente então pergunta sobre o labirinto e o rapaz conta que aquele é um labirinto feito por um item mágico que muda de forma todos os dias. Então um mapa não irá servir de nada e conta que em raras ocasiões o senhor da casa abre uma entrada no labirinto, o que parece ser o caso naquele dia, e informa a Rente que quando alguém consegue atravessar o labirinto ganha um item mágico no final, contando que a família Latour coleciona muitos itens mágicos. O aventureiro fica interessado e pede uma dica ao rapaz, considerando que ele foi alguém que já passou pelo labirinto. O rapaz afirma e lhe diz que o sol não irá ajudá-lo nessa jornada. Logo após Rente entra no labirinto animado em saber da possibilidade de ganhar um item mágico muito forte, se lembrando de sua máscara que também é um item mágico, que teria custado muito caro caso ele tivesse que comprar pelo preço normal, refletindo que não pode perder a chance de ganhar um item mágico já que vai precisar de itens fortes para ser um aventureiro da classe Mithril. Então começa a andar sem rumo pelo labirinto e decide abrir seu mapa mágico. Porém o mapa não gravou nada do labirinto, fazendo Rente chegar à conclusão que por ser um labirinto mágico o mapa não vai funcionar. Então decide seguir em frente se guiando apenas pelo seu senso de direção, mas logo nota que está completamente perdido no lugar. Galera, curtam e se inscrevam para não perderem os próximos episódios aqui no canal.